Bom dia, pessoal. Vamos começar hoje a nossa orientação das atividades do dia 7, quarta-feira. Então, primeira coisa, como vocês já estão acostumados, copiar cabeçada. Depois a gente vai para português. Vamos ler o que está escrito aqui. Hoje vocês precisam primeiro ler as perguntas e responder, depois vão ler o texto da página 39 e 40. Então, as perguntas, eu não deixei claro, mas está na página 39 e o texto está na 39 e na 40 do livro de português. Então, digitalizei as páginas, são essas aqui. As perguntas que vocês vão responder antes de ler, essas aqui. São essas aqui. Então, vamos lá. Vou ler com vocês. Pelo título, é possível saber do que a reportagem vai tratar? Então, eu vou ler só o título do texto, tá? Na era das mensagens de celular, crianças colecionam selos postais. Então, aqui, a primeira. É possível saber do que a reportagem vai tratar? Segundo, você sabe o que é um selo? É uma pergunta mais pessoal. Terceira, você conhece alguém que faz algum tipo de coleção? Agora não é coleção de selo, qualquer tipo de coleção. Beleza. Aí aqui fala para ler comigo, né? Para ler junto, acompanhando minha leitura. Eu iria ler em voz alta e vocês acompanhando. Porém, como a gente não está em sala, eu aproveito para vocês treinarem a leitura nesse texto aqui. Por isso que eu não vou ler. Faz parte da atividade de vocês lerem esse texto. Prática de leitura. Amanhã a gente fazia a nossa. Então, aqui na página 40 tem a segunda parte do livro. Aqui embaixo tem do texto. E aqui embaixo tem algumas informações do autor, onde foi encontrado esse texto e tal. Aí, vamos voltar ao nosso outro PDF. Aí aqui a gente tem a segunda atividade, a segunda parte da atividade de hoje, que é de matemática. Lembrando que alguns de vocês estão com livros diferentes, então uns vão encontrar essa atividade na página 62, outros vão encontrar na página 68, você tem que ver qual que é a sua. A atividade que vocês vão encontrar é sobre números pares e ímpares. É essa imagem que vocês têm que encontrar. Eu digitalizei 2 vezes, mas nem tá diferente, ó. Essa daqui é a página 62, é de um livro. E essa daqui é a página 68, é de outro livro. Mas vocês notem que tá igualzinho. Então, vou ler com vocês, para vocês fazerem. 1. Veja o número de alunos de cada turma do terceiro ano da Escola Brasil. Então, aqui tem a série, terceiro ano A, 29 alunos, terceiro ano B, 31 alunos, terceiro ano C, 35 alunos, terceiro ano D, 32 alunos, terceiro ano E, 30 alunos. Aí a pergunta aqui embaixo. Qual é o total de alunos do terceiro ano? Então, como que vocês vão fazer essa conta? Vocês vão ter que pensar aí como que eu descubro o total de alunos do terceiro ano. E aqui embaixo tem as alternativas. É 153, 157, 162, 167. Vocês vão marcar a resposta correta, tá? 2. Dos números abaixo, pinte os que são pares. Então, aqui tem não está em sequência, né? Mas tem uma seleção de números. E aí está pedindo para vocês pintarem somente os números pares. Beleza? Vamos ver quem está lembrando dessa informação. 3. Cada adição indicada abaixo, para cada adição indicada abaixo, responda quais deve ter como soma um número par e quais devem ter como resultado um número ímpar. Então, quando vocês fizerem a soma, vocês façam a soma e ao invés de colocar o resultado aqui nessa linha, vocês vão colocar se é par ou ímpar. Por exemplo, vou fazer isso aqui, 1 mais 1. 1 mais 1 quantos que é?
claro, essa é a conta mais fácil de todas. 2. 2 é par ou ímpar? Par. Então, eu venho aqui e escrevo par. Escrevo feio pra par. Pronto. Beleza? E assim vocês vão fazer nas outras continhas. Faz a soma. Se o resultado for par, coloca par. Se o resultado for ímpar, coloca ímpar. Aqui tem um espaçozinho para vocês fazerem a conta, se precisar, com pauzinho ou armando a conta, vocês que sabem, tá? Se precisar também, porque são continhas bem tranquilas, eu acredito que de cabeça vocês conseguem fazer. Beleza. Terminando essa parte de matemática, aí a gente vai para a última parte da nossa aula, que é geografia. Em geografia, a gente vai começar a falar de vegetação. Então, vamos ler o que está escrito aqui. Hoje vamos ver tipos de vegetação e as principais formações vegetais do Brasil e relacionando com as representações cartográficas. Para isso, vamos ler a página 36, 37 e 38 e responder a questão 1 da página 38 e as questões 1 e 2 da página 39. Parece bastante coisa, mas não é, tá? É que... É que tem trechinhos que a gente vai ler. Por exemplo, aqui a gente vai ler só esse trecho aqui. Aí aqui a gente vai ler inteiro e aqui só tem mais esse trecho aqui, né? Daí tem a questão. Então não é nada muito longo não, é questãozinha aqui, questãozinha aqui. Tá? Não se assustem pela quantidade de páginas, é pouca coisa. Então aqui esse capítulo vai falar sobre a vegetação. Vamos ler aqui. As plantas, em sua rica diversidade, estão por toda parte e tornam conjuntos de áreas verdes que chamamos de vegetação. Então, se eu perguntar o que é vegetação, são conjuntos de áreas verdes. Elas são importantes elementos para a paisagem do planeta Terra. Você já notou como as formas e as cores da vegetação caracterizam a paisagem? Eu espero que sim, porque a gente já estudou paisagens, né? E eu já tinha comentado alguma coisa, creio que em sala. Bom, aí aqui a gente começa. Diferentes formações de vegetação natural. A vegetação natural corresponde a um conjunto de plantas que crescem em cada parte da Terra sem a intervenção humana. Então, vegetação natural é aquela que cresce, que não teve a mão do ser humano lá. Ninguém foi lá plantar, ninguém foi lá regar, ela cresceu naturalmente, com a ajuda da natureza. Chuva, sei lá, pode até ser um passarinho que derrubou aquela semente lá, um beija-flor, alguma coisa assim, ou vento, e daí nasceu aquela plantação lá e cresceu com a ajuda da chuva. Não teve ação de ser humano. Nenhum ser humano foi lá podar, nenhum ser humano foi lá aguar, tá? Vamos continuar. Cada tipo de vegetação natural se desenvolve em certas condições de solo, temperatura e chuvas. Como essas condições variam em cada parte da superfície terrestre, há diversos tipos de vegetação natural. Então aqui a gente já começa a falar sobre os tipos de vegetação. Por quê? Porque dependendo do tipo de clima, da temperatura e onde que essa planta tá, vai ser uma vegetação diferente, tá? Então agora a gente vai ver as principais formações vegetais do Brasil que tem essa característica de ser diferente em cada região. Bom, vamos começar a ler aqui. As florestas ou matas são formadas por muitas árvores próximas umas das outras. É comum a presença de árvores altas e de copas cheias, que juntas podem dificultar a passagem da luz do sol. Então, em matas, por exemplo, como na Amazônia, tem lugares muito escuros lá. Por quê? Porque as árvores, elas são tantas e são tão volumosas que elas praticamente cobrem toda a luz do sol. Cobrem. Vamos continuar. A floresta com grande variedade de árvores e de outras plantas, como a floresta amazônica e a Mata Atlântica, as nossas duas florestas maiores, né? A Mata Atlântica e a Amazônia, situadas em área onde chove muito.
Então aqui são áreas chuvosas. Também há florestas em que um tipo de árvore se destaca, como o pinheiro do Paraná, que forma a mata de araucária no sul do Brasil. Então, o pinheiro do Paraná, ele é um tipo de planta que ele só dá no sul do Brasil. Você não consegue ver esse tipo de árvore, é uma árvore, aqui, por exemplo, onde a gente está, em São Paulo. Por quê? Porque aqui já não é sul. A gente vai conseguir ver pinheiro do Paraná somente lá na região do sul, tá? Vamos continuar. O cerrado. O cerrado é uma formação vegetal que ocupa a parte central do Brasil, onde ao longo do ano há um período seco e outro chuvoso. No cerrado, parte da vegetação tem porte baixo, formando um campo. Há também árvores pequenas e médias de raízes profundas e muitas vezes de galhos e troncos retorcidos. Então, essa região do cerrado, ela lembra um pouco aqui, mas ela ainda não é bem típica do cerrado aqui. Ó, tem uma foto aqui, até esqueci de comentar essa foto, mas vamos comentar essa primeiro. Tem uma foto aqui de um cerrado, que é um trecho do cerrado de Caiaponia, em Goiás, foto de 2014. Então, esse daqui é bem parecido, né? Lembra a nossa região aqui, ó. Tem uma vegetação baixa, aqui também tem vegetação baixa, por isso que a gente tem tanto pasto. Algumas árvores, mas as árvores não são tão retorcidas, são as árvores mais retas, né? Então já desconfigura um pouco. No cerrado, as árvores vão ser retorcidas. Agora vamos voltar aqui na imagem de cima que eu esqueci de comentar, que essa daqui é a floresta às margens do rio Parudeste, em Amapá. Essa foto é de 2015. Então, isso daqui é uma floresta. Notem como está fechada. Vocês notem que não tem nem como ver o tronco das árvores, porque está totalmente fechada. Por isso que fala que é difícil entrar a luz do sol. Entra por pequeninas flechinhas quando encontra, né? Porque é muita folha. Bom, vamos continuar. Aí a gente tem o último, que é a caatinga. A caatinga é uma formação vegetal que ocorre nas áreas mais secas do Brasil. A palavra caatinga significa vegetação clara, devido à sua aparência no período seco. Essa vegetação se caracteriza pela presença de capins e árvores de porte pequeno e médio porte. Cactos como xique-xique são comuns. Então, a caatinga a gente vai encontrar mais lá na região do Nordeste, que é uma região super seca, onde chove muito pouco e a gente encontra muito desses cactos, né? Vamos ler o que está escrito aqui dessas duas imagens. As duas fotos mostram paisagens com vegetação típica da caatinga e a presença de cactos xique-xique à esquerda. Então, os cactos provavelmente são esse aqui, ó. Acho que todos são, né? Não só a esquerda, aqui também tem. Bom, vamos continuar. A esquerda no período da seca. Então, esse daqui é o período da seca. Nota que tá amareladinho, né? E quando as árvores perdem todas as folhas, e à direita, o período de chuva. Então, aqui à direita é quando tá na época de chuva. Notem como está bem mais verdinho. Bem mais verdinho, né? Muito mais florido. São Lourenço, essa daí é a região de São Lourenço do Piauí, em Piauí. E essa foto é de 2015. Beleza, a gente então agora sabe o que é as florestas e matas, que são as regiões onde tem uma grande quantidade de vegetação, algumas árvores bem altas e geralmente
elas são tão fechadas que a luz acaba quase que não entrando dentro dessa mata, né? Fica meio escuro, meio sombrio. Aí a segunda que a gente estudou é o cerrado. Então o cerrado ele tem a característica de vegetação baixa, algumas árvores meio retorcidas, e tem um período seco, bem seco, e o outro período bem chuvoso. Lembra um pouco a nossa região. Aí, por último, a gente estudou a caatinga, que é uma vegetação de regiões predominantemente secas. Então, tem um período chuvoso, né, que a gente já viu, mas é mais tempo de seca do que de chuva. Agora vamos ler as perguntas. 1. Cada frase abaixo se refere a um tipo de vegetação. Leia cada frase e pinte os quadrinhos de acordo com a orientação. Então, floresta vocês vão pintar de verde, cerrado de laranja, caatinga de amarelo. Se tiver faltando alguma cor, vocês podem vir aqui riscar a cor que é, fazer outro quadradinho e pintar da cor que você tem, tá? Caso tiver faltando alguma cor do lápis de cor. Então aqui, vocês vão ver se vão pintar aqui de verde, laranja ou amarelo. Vamos ler, e depois os de baixo. Ocorre nas áreas mais secas do Brasil, apresenta capins, árvores de porte baixo e médio, além de cactos. Vocês vão ter que decidir qual desses 3 que é e pintar. Ocupa grande área da parte central do Brasil, apresenta vegetação de porte baixo, arbustos e árvores de galhos retorcidos. Vão ter que decidir se é floresta, cerrado ou caatinga e pintar. Está situada em áreas onde chove muito. Quando observada do alto, não é possível ver o chão, pois as copas das árvores são bem próximas umas das outras. Também vão decidir se é floresta, cerrado ou caatinga. Aí aqui a gente tem um mapa. Eu vou ler aqui em cima com vocês para vocês entenderem um pouco melhor. Combinações de manchas e cores. Em um mapa, as manchas indicam a localização e o tamanho da área de um elemento. Em um mapa abaixo, o elemento é a vegetação natural que existe atualmente no Brasil. Na legenda, é possível identificar o tipo de vegetação representado por cada cor. O verde, por exemplo, representa as áreas de florestas. Então, sempre que a gente ver o mapa, vai ter algumas características que são marcantes. Isso daqui, que se chama legenda. Então, sempre vai ter uma legenda, porque ou vai estar pintado, ou vai estar com risquinhos. Alguns mapas têm uns risquinhos assim, um do lado do outro. Alguns têm umas pintinhas assim. E sempre vai ter o que significa aquele tipo de desenho na legenda. A legenda que vai falar pra gente o que é aquilo ali, pra gente conseguir entender o que a pessoa que fez aquele mapa estava querendo nos dizer, tá? Esse daqui é um mapa da vegetação natural atual. Claro que não é tão atual, né? Porque é de 2012. Mas foi feito no ano de 2012, por isso que eles colocaram atual. Outra coisa que sempre vai ter nos mapas é a rosa dos ventos. A rosa dos ventos mais simples nesse caso, que só tem norte, sul, leste, oeste. Então sempre vai ter em algum cantinho esse desenho, marcando onde que é norte, onde que é sul, onde que é leste, onde que é oeste. Então lembra que eu falei li no texto que as araucárias, o pinheiro do Paraná só dá no sul. Então o pinheiro do Paraná só dá nessa região aqui. Não tá aparecendo minha caneta porque ela é vermelha, mas eu vou indicar aqui, ó. Dá nessa região aqui. Por quê? Como que eu sei que é sul? Olha aqui. Sul. Beleza? Outra coisa que sempre tem é esse desenho aqui, que tá indicando a escala. O que significa a escala? A escala significa que cada centímetro no meu mapa corresponde a 400, nesse caso aqui está escrito 433 quilômetros. Cada mapa vai ter uma escala diferente, alguns mais, outros menos. Por isso que sempre vai ter essa informação aqui, para a pessoa saber exatamente qual a distância, qual a quantidade de região, que no caso aqui tem a vegetação que está sendo estudada, tá?
Então, verde é a parte da floresta, laranja é a parte do cerrado, estão vendo aqui laranjinha. Amarelo, a caatinga. Roxo tem outras vegetações, outras características. E vermelho, a vegetação alterada pelo ser humano. Olha só como o ser humano já destruiu a vegetação natural do Brasil. Não é? Observe o mapa e leia a legenda e complete as lacunas. O tipo de vegetação representado pela cor laranja é, vocês vão colocar aqui, e pela cor amarela é, vão colocar a resposta aqui. Entre os dois tipos, fulano, né, alguma coisa aqui, ocupa a maior área. Qual que é dessa legenda que ocupa a maior área, né? Vocês vão analisar e colocar a resposta. 2. De acordo com a legenda, o que aconteceu com a vegetação nas áreas em vermelho? Então, de acordo com a legenda, vocês vão ler a legenda e dizer o que aconteceu. Nossa, agora que eu vi que o vídeo ficou comprido, é que eu fiquei também explicando um pouco mais sobre vegetação, que é um conteúdo importante. Vocês vão estar lá no 6º, 7º ano e ainda vão estar se referindo à Caatinga ou estudando sobre isso, tá? Então é um assunto assim um pouquinho importante, bom vocês lembrarem, tá? Bom, vou finalizar aqui para não ficar tão grande assim. Beijo, até amanhã.